Boa noite. Eu fiz uma referência ao apóstolo Pedro um pouco antes, mas eu fiz uma referência equivocada. Na verdade, eu estava citando a palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses, que fala da suprema pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de citar esse texto de Colossenses, eu vou citar Pedro. Pedro, quando escreve às igrejas, na sua segunda carta, ele fala que no tempo do fim, na proximidade do fim, surgirá uma classe específica de pessoas. Ele diz assim, no capítulo 3º da segunda carta de Pedro: Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, Pedro declara que, juntamente com os falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, surgirá também uma classe específica de homens e mulheres dados ao deboche, dados à zombaria, dado a fazer graça e fazer piada da palavra de Deus. E uma das coisas que eles vão usar é a suposta ou aparente demora com relação à segunda vinda de Cristo, quanto à instalação, implantação, o irromper gracioso do reino de Deus em Cristo Jesus na terra. E fala que esses homens farão esse apelo em relação a tempo, dizendo que eu ouço isso desde criança, meus avós ouviram, meus bisavós, e até agora não aconteceu nada, nada mudou, nada ocorre. E Pedro cita mais sobre o caráter dessas pessoas que se apresentam como cristãos, mas de fato não o são. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. Essas pessoas, além de zombarem quanto à promessa de Jesus Cristo, de fazerem pouco caso da profecia, das profecias, eles também atacam a criação, não reconhecem a criação dos céus e da terra como um ato divino. Então é uma classe de homens e mulheres, é uma classe de pessoas que atua quanto no povão, quanto também no mundo acadêmico, no mundo dos homens cultos, das erudições. Se você pegar algumas obras de teologia, você terá dificuldade, se você não souber selecionar, você terá dificuldade de reconhecer o que essas pessoas estão tratando, porque eles parecem desdizer o que diz a Bíblia, e de fato é o que eles fazem. Em especial numa área chamada teologia bíblica, que eu acabei entrando em contato um tempo, depois de alguns anos estudando teologia sistemática. Eu passei um período estudando teologia bíblica. É um campo interessante para quem pretende militar nessa área, há homens sérios, há homens de Deus, há pessoas muito dedicadas trabalhando, mas também há uma multidão de pessoas que não têm o temor de Deus. Há uma multidão de intelectuais que querem desconstruir a mensagem do Evangelho, querem desconstruir a história da igreja, a história de Cristo, a história da criação, a realidade da criação de Deus. Essas pessoas militam nessa área, se alguém tiver interesse, é uma área de estudo, é uma área de trabalho, eu considero até assim uma área aberta a missionários cristãos que queiram labutar nessa área altamente erudita, culta e com as próprias regras, né? É mudando-se as regras que você altera o resultado. Então eles têm as regras próprias para a produção acadêmica, para a produção universitária, acabam criando temas e metas e alvos de pesquisa que desgastam muitas pessoas, mas homens sérios, homens de Deus, têm produzido material à altura, mantendo firme o testemunho da fé, até mesmo nessas áreas difíceis. E nós vemos muito no cotidiano, no dia a dia. Não falo do profissional do humor, da paródia, da sátira, daquele que vive desse tipo de atuação, porque é um ator, é um profissional. Eu não falo disso, eu não questiono a pessoa que está livremente trabalhando, exercendo o seu ofício. Eu questiono as pessoas que estão
na igreja e tem essa postura desdenhosa, irreverente, porque eu considero preferível o silêncio reverente ao deboche, né, o escárnio, a falta de respeito, a zombaria. Nunca é o melhor caminho. Mas vamos seguindo aqui. Essas pessoas também, aqui, desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Dilúvio, também outro ponto que é atacado. Na verdade, estão atacando o livro de Gênesis, né, que também é muito importante. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios, o dia da ira, o dia da ira. Essa mensagem não é agradável para ninguém, né? Mas ela é verdadeira. Haverá um dia do julgamento. Haverá um derramar da ira de Deus contra o maligno, contra o pecado, contra a humanidade que resiste à verdade do Evangelho. Isso é inegável. E a igreja não pode mascarar a mensagem do Evangelho, deixando de anunciar a verdade. Proclamamos a salvação em Cristo Jesus, proclamamos a nova vida. Mas e o que acontecerá com aqueles que resistem, que se opõem? Haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá um derramar da ira de Deus, que, pelo que a palavra de Deus declara, de fato abalará as nações da terra. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Alguns cristãos têm adotado uma postura um tanto quanto grotesca, né? De desdém, de ódio, de seria melhor que Deus já destruísse tudo. As coisas não são assim. As coisas não são assim. Uma das coisas que eu acho importante no estudo da literatura profética, em especial do livro de Apocalipse, é você compreender a visão de Deus e o propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus. Se fosse propósito de Deus destruir, Ele nem teria criado. Isso é óbvio, é um fato. Deus não perderia tempo com algo inútil, com algo sem propósito. Não é assim. Toda a criação de Deus é boa. A criação de Deus é boa. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou tem em si a disposição de realizar o propósito para o qual ele foi criado. Contando com a graça de Deus, o amor de Deus, a atuação do Espírito Santo, o propósito de Deus para a igreja, através da igreja, na igreja, será levado a bom termo. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, será levado a bom termo. Ainda que nós não tenhamos plena consciência de qual é o propósito exato de Deus para a nossa vida. Nós nos esforçamos para estarmos em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que a nossa vida, como é vivida, seja conduzida de maneira a cumprir esse propósito. Não temos uma mensagem específica, a maioria das pessoas não tem uma mensagem específica em relação a você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Os profetas foram levantados com missões pelo próprio Deus, mas a maioria das pessoas, aliás, toda a humanidade já nasceu em condições pré-estabelecidas. Nós não escolhemos onde, quando, como, a que geração pertencer. Isso foi determinado por Deus, pela soberania, pela sabedoria do Altíssimo. Nós não escolhemos a classe social, a cor da pele, a raça, nada disso. Fomos dispostos no mundo segundo a vontade soberana do Senhor. O que cabe a nós é vivermos de modo digno e adequado, de maneira a refletir a glória de Deus, apesar da nossa pequena atitude, pequena posição, da nossa pequena disposição, até mesmo pouca coragem em obedecê-lo em algumas ocasiões. Mas obedecendo, mas fazendo, mas cumprindo. Então o apóstolo Pedro também coloca que nos tempos do fim, e isso sempre acontece, toda geração, eu falo toda geração, tem essa expectativa,
E sempre surgem esses tentando desviar alguns, desviar outros. Não, não é nada disso, não precisa perder tempo com isso. Temos coisa mais importante a fazer. É fácil ser presunçoso até nas questões espirituais. É fácil ser arrogante até mesmo com relação à extensão da nossa vida, à extensão dos resultados a serem alcançados. É fácil se deixar levar por uma suposta humildade e acreditar que nós que estamos imbuídos no propósito de fazer a vontade de Deus não sofreremos absolutamente nada. Não é bem verdade, as coisas não são assim. Os dias difíceis atingem a todos. Estamos vivendo aí um tempo muito triste, muito terrível, essa pandemia aí. Eu não tenho dúvidas, eu acredito, a indústria farmacêutica está trabalhando, tem milhares de pessoas mundo afora empenhados em produzir medicamentos, vacinas, tratamentos. Tá? É mais uma doença que será controlada, que haverá um resultado positivo, apesar das muitas vidas perdidas. O que a indústria farmacêutica não vai conseguir criar um tratamento ou uma cura, o que a ciência médica não vai conseguir tratar ou curar, é a mortalidade humana. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. Nós morremos. Porque há uma condenação sobre a humanidade. A mortalidade está enraizada no nosso ser. Essa é a solução que o Evangelho apresenta. Essa é a resposta que Jesus Cristo apresenta para uma nova humanidade em Cristo Jesus, para a vida eterna. Não uma mera extensão do viver, não apenas um tempo a mais de vida, não apenas uma cura momentânea. Jesus Cristo se propõe a nos conduzir à vida eterna. Isso é muito sério. Isso tem sido zombado, desprezado, deixado de lado. A nova mitologia científica faz propostas de uma consciência eterna, de pequenos milagres tecnológicos. Mas é tudo besteira, é tudo mentira. São questões altamente, assim, tolas. Eu me lembro agora, eu ainda era jovem, um jovem rabino, que também era físico, era físico do governo americano, eu tenho alguns livros dele, ele acabou abandonando a física e se dedicou a divulgar o judaísmo e especialmente algumas questões dos místicos judeus. Mas por que esse jovem cientista abandonou a ciência, a física e se dedicou a divulgar o judaísmo naqueles dias? Porque a ciência física estava extrapolando os seus limites. Já naqueles dias, já faz muitos anos, eu não estou lembrando o nome dele, depois eu farei uma referência correta e adequada. A física já estava entrando no campo do misticismo. Muitas teorias físicas, muitas teorias que surgiram e até hoje são divulgadas, são anunciadas, são proclamadas. Eu não estou dizendo para você fazer isso, que para alguns pode ser uma cilada, uma armadilha. Mas se você tiver contato com conteúdo de espiritualidade, misticismo, especialmente dos judeus, você verá as mesmas teorias. Você verá as mesmas propostas. Até quando alguns fazem cálculos e cálculos e mais cálculos, dizendo, parece lá o astrônomo, o astrofísico, dizendo a idade do universo, a idade da galáxia, a idade... Alguns místicos, através dos números, através dos estudos que eles fazem, através da manipulação de números e de conceitos, chegaram aos mesmos resultados. Ou seja, os místicos já tinham o mesmo resultado proposto pelos cientistas. Isso é preocupante. Isso é preocupante, na minha opinião. Eu não estou defendendo o misticismo. Eu não estou defendendo um meio alternativo de chegar ao conhecimento da verdade. Eu estou dizendo que até mesmo a tal ciência, o tal conhecimento científico, às vezes se deixa envolver por questões que estão fora da sua capacidade, distorcendo o seu princípio, seus fundamentos e levando muita gente a dedicar tempo e energia a questões que nunca serão resolvidas, porque não é campo de trabalho deles. Tá? Eu citei esse rabino apenas para
mensurar o que fala aqui o apóstolo em relação às pessoas que questionam tudo. Questionam a vinda do Senhor, questionam se houve uma criação, né? Questionam se houve dilúvios, questionam se houve uma salvação através de Noé, da humanidade. As pessoas gostam de questionar. E não só questionar, como também zombar. E oferecer também um falso apoio, uma alternativa que vai tirar um dos alicerces daqueles que creem em Deus para os dias difíceis e para todos os dias. Toda vez que a pessoa é movida dos seus fundamentos, dos seus valores básicos, ela se desestrutura. O livro de Gênesis, ele não está aqui por um acaso. Não é um mito, não é, mas também não é um escrito que tem o propósito de ter uma linguagem científica. O propósito do livro de Gênesis é colocar a humanidade dentro do propósito criador de Deus. A humanidade como objeto especial da criação, do amor e do cuidado de Deus. Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou a humanidade, Deus, quando criou o primeiro homem, ele fez algo inédito. A Bíblia, quando declara que Deus soprou o fôlego de vida em Adão, isso, você não precisa imaginar Deus soprando nada, mas é um modo de dizer que é objeto do amor, é objeto da intenção amorosa e carinhosa, é objeto de cuidado. A vida recebida de Deus, ela não vem da matéria, a vida vem de Deus. Todo o universo foi criado por Deus. Tem uma outra teoria hoje que faz algum sucesso, até mesmo vários cristãos estão tentando fazer um apanhado, tentar unir Gênesis com teorias mas até mesmo esse senhor aí que escreveu sobre o Big Bang, né, tem um livro que foi muito popular, a teoria dele é com expressões numéricas, com cálculos e tudo mais, mas a matemática é também uma linguagem. Mas de tudo que ele fala, que o universo estava comprimido e houve uma explosão, mas ele está dizendo que a vida veio da matéria. É o mesmo que dizer que a vida estava na matéria, que a matéria é anterior à vida, que a matéria é eterna. Quem já dizia isso há muito tempo atrás era um filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles acreditava que a matéria era eterna, que a matéria não tinha sido criada, e que se havia um Deus, se houvesse um Deus, ele era a parte da matéria. Tá? Então a matéria era como se fosse Deus também, eterno. Nós acreditamos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. O Evangelho de João coloca Jesus Cristo, coloca o eterno Filho de Deus, nosso Senhor e Cristo, como agente dessa criação. Chegando aqui em João, Lucas, João. Essa Bíblia não tem vícios ainda, ela é nova, então ela não obedece à minha palavra. João fala assim: no princípio era a palavra. Essa é uma citação de Gênesis. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É uma referência ao eterno Filho de Deus, ao Senhor. Se você perder a confiança na palavra de Deus, você será terrivelmente abalado em todas as outras convicções. Se tirarem de você Gênesis, já tiraram todo o seu fundamento. Porque sem Gênesis aqui, o Evangelho de João não vale nada. De cara você já descarta João. Se você descarta João, você descarta as cartas de João. Descartando João, você descarta os outros evangelhos, as cartas dos apóstolos, Apocalipse. A palavra de Deus, ela precisa ser aceita. Alguns homens muito inteligentes
eles não acreditam que a palavra de Deus ela é infalível. Eles fazem questão de questionar. Mas se você prestar atenção, esses homens, eles não acreditam que a palavra de Deus é infalível. Mas o que eles colocam como infalível? Eles colocam a igreja. Eles dizem que a interpretação da igreja é infalível. Que a igreja é quem é a correta intérprete da palavra de Deus. Que a igreja é infalível. A mesma coisa que dizer que os homens são infalíveis. Eu prefiro fazer parte de uma igreja imperfeita. Eu prefiro fazer parte de uma igreja que na terra ela tem dificuldades, ela erra, ela falha. Assim ela pode ser objeto de correção, pode ser objeto de restauração, pode ser objeto de renovação. Eu prefiro acreditar que a palavra de Deus é infalível, que a palavra de Deus é perfeita para o propósito para o qual ela foi estabelecida. É claro que ela não serve como um manual de mecânica, ela não serve como um manual de medicina, não serve como um manual de botânica. A palavra de Deus, ela tem o propósito de nos conduzir a Jesus Cristo, a salvação prometida por Deus. E nisso ela é perfeita. E nisso ela é infalível. Ela tem sido infalível através dos tempos. E ela permanecerá até o fim dos tempos, conforme ela declara. A palavra de Deus tem sobrevivido a todos os ataques. Permitir que outros deturpem ou adaptem indevidamente a palavra de Deus aos seus próprios interesses não é a atitude mais sábia. Aceitar essas mudanças, aceitar essa deturpação, aceitar essa irreverência, essa falta de cuidado, também é uma decisão um tanto quanto preocupante. Há outros também, e é nisso que eu cito aqui, que eu quero falar, há pessoas que, a essa altura, se você me acompanhou, assistiu algum dos vídeos, fazem uma diferenciação entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Eu não consigo ver diferença nenhuma. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, é também o Evangelho do Reino. Vamos a Colossenses, que foi a citação que eu fiz no outro vídeo, fala sobre a pessoa gloriosa, suprema de Jesus Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Olha que em Colossenses, veja a grandiosidade do poder do Evangelho. Está falando do Cristo eterno, do eterno Filho de Deus encarnado, que se fez homem. Por isso que a Bíblia declara, Deus estava em Cristo reconciliando consigo. A pessoa gloriosa de Jesus Cristo, a manifestação do amor de Deus para com a sua criação, propondo, realizando e consumando um resgate da criação, caída, dominada pelo pecado, mas nunca abandonada ou esquecida pelo seu Criador. Aceitar essa verdade é trazer saúde para a sua alma, para o seu espírito, para a sua mente. Aceitar a verdade que tudo pertence a Cristo é trazer paz para a sua consciência, é trazer vida para a sua vida, é se permitir viver de acordo com os propósitos dele, sabendo que tudo que ele disse e fez e propôs se realizará. A palavra de Deus produzirá todos os resultados. As pessoas falam da demora, e tem outros que ficam procurando sinais e mais sinais. Olha, procurando na palavra,
nós encontramos a verdade. E aí a verdade nos liberta. Nos liberta do quê? Do poder do pecado. Nos liberta do aprisionamento mental, psicológico, emocional a este mundo, que é passageiro. E sejamos francos, é difícil não ter apego à vida. Porque nós somos criados para a vida eterna. Nós confundimos a vida que temos, a existência que temos, com a vida verdadeira. Não que seja uma farsa, não que seja uma mentira. Eu estou querendo dizer que, de fato, o mundo está no poder do maligno. E isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. Se nós não soubermos separar adequadamente a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos propósitos, os nossos corações para Deus, em meio ao que estamos vivendo e ao que viveremos, é possível que alguns acabem descobrindo que não estão em Cristo. Isso pode conduzir muitas pessoas ao desespero, ao medo. Outros acham que pode ser exagero a mensagem de Apocalipse, da ira de Deus a ser derramada. Mas todo aquele que sonha com justiça, que deseja um mundo mais justo, uma sociedade mais justa, todo aquele que sofreu, todo aquele que foi atropelado pelos acontecimentos dessa vida, todo aquele que foi arrasado pela dor, pela morte, percebe que alguma coisa não está certa. Não pode ser isso a vontade de Deus. E de fato não é. A vontade de Deus a nós é revelada através de Jesus Cristo. Deus tem muito mais. Nos deixou aqui para que nós testemunhemos essa verdade. Mas para que o testemunho possa ser eficaz, para que o testemunho possa ter resultado que Deus deseja, nós precisamos aceitar que Cristo reine em nós e através de nós. Isto nem sempre é fácil. Porque o que está em alta nos dias de hoje, como foi também nos dias antigos, é a turma do eu sou mais eu. Eu mando, eu faço, da minha vida cuido eu, na minha vida mando eu, quem escolhe o meu destino sou eu. Tem muito dessas coisas. Até mesmo o pecado tem se tentado retirar essa palavra, colocando assim baixo autoestima, complexo de alguma coisa. As pessoas tentam mudar os conceitos e as verdades para propor uma solução passageira. Como que se apagar uma palavra do dicionário fosse destruir a realidade que ela representa ou significa. Tá? Em dias difíceis, é difícil amar. Em dias difíceis, é complicado se preocupar com o outro. Em dias difíceis, é difícil dar de si ou se propor a fazer a vontade de Deus. Eu penso, eu acredito num grande crescimento do Evangelho para os lados do Oriente, para lados onde o Evangelho sempre teve dificuldade de chegar. Eu acredito que haverá uma explosão da fé nesses lugares. Mas também acredito que em muitos lugares onde a semente foi plantada e hoje está adormecida, poderá e haverá também uma volta à vida, à energia espiritual, à fé plena. Nós não devemos aceitar o fatalismo. As coisas vão acontecer porque tem que acontecer, não é nada a fazer. Muito pelo contrário, há muito a ser feito. A luz brilha nas trevas. Quanto mais escura a noite, mais a luz brilha. Então, o Evangelho, ele deve ser proclamado nesses dias difíceis. Quer seja o acautelar-se com relação a sofrer a ira de Deus, ou o outro aspecto, que é da salvação através de Jesus Cristo. Algumas pessoas têm dificuldades de entregar totalmente a sua vida a Cristo em relação ao serviço cristão. E tem um profeta que ele é fartamente conhecido, que é o profeta Jonas. Jonas foi um homem bastante interessante, né? Quando nós
nós pegamos aqui o livro do profeta Jonas, que já é uma história bem conhecida. O livro do profeta Jonas nos mostra o chamado dele. E no momento em que ele foi chamado, Deus ordenou que ele fosse levar a mensagem para uma grande cidade, que era também a capital de um reino, chamado Nínive. E a Bíblia nos declara que Jonas, ao invés de obedecer a Deus, ele teve uma crise, ele teve um momento de angústia e de depressão. Ao invés de obedecer à palavra de Deus, ao chamado de Deus, Jonas, a Bíblia declara, ele fugiu da presença do Senhor em direção a Tarsis. A Bíblia declara que quando Deus o chamou, Deus disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que é morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Provavelmente, certamente, Jonas tinha conhecimento das profecias de que essa nação atacaria Israel. Jonas estava no reino do norte, Samaria, e já havia profecia de que essa nação atacaria e destruiria o reino do norte. Muito provavelmente Jonas teve uma crise existencial e espiritual e ficou indignado e magoado com Deus quando Deus propôs salvação. Deus, até aqui, não fala de proposta de salvação. Deus ordenou que ele fosse para avisar a cidade de Nínive que eles seriam destruídos. Jonas, conhecendo o agir de Deus, ele se rebelou contra Deus. Ele tentou fugir. A Bíblia fala que ele procurou lá um porto, embarcou num navio, e quando ele fez isso, Deus enviou uma tempestade. Os marinheiros estavam desesperados, e quando o marinheiro se desespera, porque a tempestade é muito forte. E Jonas estava dormindo lá no porão do navio. Quando foi chamado a atenção, porque cada um estava clamando ao seu Deus, Jonas se declarou, falou: não, isso é culpa minha, eu estou fugindo do Deus, Criador dos céus e da terra. Os marinheiros ficaram alarmados, né? E Jonas orientou eles, porque eles estavam desesperados: o que nós vamos fazer? Não, me joguem no mar. Por fim, eles acabaram decidindo, com medo da tempestade, pediram perdão, amarraram Jonas e jogaram Jonas ao mar. E a tempestade para. A tempestade para e esses homens glorificam a Deus pelo fim da tempestade. Mas a Bíblia declara que quando Jonas foi lançado ao mar, esses marinheiros fizeram o que eles pediram até perdão pela vida, porque tiraram a vida sempre foi um pecado gravíssimo. Eles pediram até perdão, mas na verdade Jonas foi lançado como sacrifício para o mar. Mas o Deus do céu, o Deus verdadeiro, providenciou um grande peixe, a Bíblia fala. Não sei qual peixe. Nós sabemos que o mar, ele guarda uma diversidade muito grande. E sabemos que, principalmente no passado, havia grandes animais marinhos. Alguns foram até extintos, mas havia grandes animais marinhos. A Bíblia aqui declara o peixe. Se é uma baleia, se é um peixe, eu não sei. Só sei que era um peixe capaz de engolir o Jonas. Talvez ele não fosse tão grande, né? Talvez fosse pequenininho, magrinho, mas tudo bem. E Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe em profunda angústia. 3 dias ele demorou para se arrepender e pedir perdão a Deus. Fez uma bela oração, é uma oração não desconhecida, mas no começo ele fala: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, estejam numa situação assim, de angústia, de profunda depressão, de profundo desespero, sem saber o que vai ser feito das suas vidas. Talvez até alguém esteja mergulhado como que no fundo do abismo, tenha colocado em risco o seu ministério, o seu trabalho, o seu casamento, a sua família, a sua dignidade, os seus valores. Tenha se deixado levar por um momento de egoísmo,
para um momento de presunção, para um momento de vaidade, de orgulho, tenha voltado as costas para Deus e procurado refúgio onde não há refúgio, onde não há paz, procurado abrigo onde não dá para se ocultar da vigilância eterna do Criador. Meu irmão, ainda que você tenha mergulhado fundo no pecado, ainda que você esteja no abismo, prestes a morrer, não deixe de clamar, ainda que seja em seus pensamentos. Porque Deus certamente vai te ouvir. Deus certamente tem perdão para você. Não existe abismo tão profundo que possa ocultar alguém dos olhos vigilantes do Senhor. Não existe abismo tão profundo que possa te afastar do amor e do cuidado de Deus Pai. Não existe lugar nesse mundo em que você não possa ser alcançado por Jesus Cristo. O que você fez importa? Importa sim. Pode ter magoado muitas pessoas, pode ter até arruinado vidas, pode ter causado um estrago. Mas nós não estamos aqui planejando julgar nem condenar ninguém. O nosso propósito é declarar que, mesmo em meio à mais terrível tempestade, mesmo no mais profundo abismo, a graça e o amor do Pai vão te alcançar. Quando Jonas clamou, a Bíblia fala que Deus ouviu e Deus perdoou o profeta. Esse peixe lançou Jonas à terra. Provavelmente depois de cumprir os votos que ele havia feito, depois de se recuperar dessa experiência traumática, veio a palavra do Senhor, a Bíblia fala no capítulo 3. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Relutante, mas grato a Deus pela vida, pela segunda oportunidade, mesmo levando consigo as mágoas, os ressentimentos, todos os sentimentos que o atormentavam, desta vez, ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele foi até Nínive. Era uma senhora jornada, não era uma caminhada tão simples. Dizem que era algo de 800 quilômetros. Ele foi até Nínive. Quando ele chegou em Nínive, caminhou pela cidade um dia inteiro. E ele proclamou a seguinte mensagem: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ou seja, ele pregou a palavra de Deus sem nenhuma elaboração. Nem fez a introdução que fazem os profetas. Não fez um chamado. Não, ele pregou seco. Pregou com raiva, até parece. Pregou até cheio de ódio, talvez até falando baixo, né? Alguém talvez puxasse ele: que esse estranho está falando? O que foi que você disse mesmo? Daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E continuou. Talvez outro tenha chamado. Com Jonas, com essa mensagem mal pregada, mal preparada, ele recebeu essa palavra de Deus. Mas é óbvio que ele tinha recursos para a apresentação, uma preparação. Mas mesmo ele não tendo feito isso, a vida de Jonas, a história de Jonas, chegou em Nínive com ele. Quando as pessoas ouviram, eles creram em Deus. Porque de alguma maneira chegou lá também os fatos que haviam acontecido com ele. É certo que ele não viajava sozinho. E quando interpelado, ele contou. Mas por que você está dizendo isso? Quem mandou você dizer isso? O Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele me mandou dizer que essa cidade será destruída daqui a 40 dias. Chegou essa mensagem, não só o povo se arrependeu, como combinaram um jejum. Essa notícia chegou ao rei, e o rei, quando soube da pregação de Jonas, a Bíblia diz que ele se levantou do trono, tirou o manto,
vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas, como sinal de arrependimento, proclamou aos nobres, aos ricos, aos pobres, até aos animais, proclamou um jejum, e disse ainda: e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e se acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus viu isso e desistiu de destruir essa cidade. Muito tempo depois, essa cidade foi destruída, e foi completamente destruída. Mas nos dias de Jonas, essa geração, que a Bíblia declara que eram 120 mil almas, 120 mil pessoas moravam naquela cidade. Uma cidade com 120 mil pessoas naquele período era uma cidade gigantesca, era uma metrópole, de fato era a capital do império. Deus, vendo o arrependimento, Deus perdoou o pecado. Jonas estava do lado de fora da cidade observando. E quando percebeu que a cidade não havia sido destruída, ele ficou muito mais magoado e revoltado, porque sabia do que poderia acontecer. Mas eu estava falando aqui que a história de Jonas chegou com ele. Não é coincidência o que aconteceu na vida de Jonas. Quando ele achou que estava se rebelando contra Deus, ele acabou facilitando o cumprimento do propósito de Deus. Esse povo adorava um Deus, esse povo era idólatra, esse povo era pagão. Esse povo adorava um Deus que era representado pela figura de um grande peixe, uma criatura mística, meio peixe, meio homem. Dagon era o nome desse Deus. E na triste aventura de Jonas, ele foi protegido, ele foi salvo da morte por Deus através de um peixe. Deus usou até mesmo a cultura pagã e idólatra de um povo para levar a mensagem de perdão e arrependimento. Você acha que a sua vida, nessa quase morte, nessa quase tumba, nesse quase fim, está fora do propósito e do alcance de Deus? Muito pelo contrário. Quando o Senhor Deus te levantar, a sua vida fará sentido. A sua tragédia terá significado. O amor, a misericórdia de Deus por você será expresso através de você, através da sua vida para outras pessoas. Não é só a mensagem, não é só a palavra. Não é só a palavra que foi dita. Porque se fosse só a palavra, qualquer um seria profeta. Seria só pegar a palavra e sair anunciando por aí. Mas Deus age através de vidas humanas. Deus revela o seu propósito, o seu amor, o seu poder através de vidas humanas, frágeis, pecadoras, totalmente dependentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Não há em nós, na nossa natureza, daquele que crê, nada melhor do que aqueles que não creem. A diferenciação ocorre pela graça de Deus, pelo favor de Deus, que se manifesta pela fé através das nossas vidas. E o propósito de Deus não é criar um povo soberbo e arrogante, que profere maldições, que deseja morte e destruição para os outros. O propósito de Deus não é criar um povo, estabelecer um povo que rivaliza, que odeia por odiar, porque leu rapidamente uma passagem dizendo que um povo de tal lugar vai fazer isto ou aquilo. O que a palavra de Deus declara vai se cumprir. Mas você nem sabe qual geração a palavra de Deus está se referindo. Muitas vezes você nem sabe a qual momento da profecia a palavra de Deus está se referindo. Se existe a oportunidade de proclamar a salvação pela fé em Cristo Jesus, é nossa obrigação. E Deus cuidou do profeta, Deus cuidou de Jonas. Ele está aqui, ó. Jonas ficou extremamente decepcionado. Jonas ficou decepcionado
porque 120 mil pessoas estavam vivas. Veja como a religião pode manter na pessoa uma perspectiva equivocada. Ah, eles nos odeiam, eles pretendem nos destruir, então, para mim, eu prefiro que eles morram. Nós vemos esse raciocínio em muitas pessoas hoje que se dizem cristãs, se permitindo odiar, se permitindo desejar a morte de outras pessoas, outros grupos, outras etnias, outras manifestações religiosas, outras culturas. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Deus, aqui, ó, então ele orou, Jonas orou para Deus. É que aqui tem umas palavras em hebraico. Ele orou a Deus e desabafou dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Senhor, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo, afinal é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Veja a fúria, veja a indignação, veja a revolta de um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, com um propósito especial, mas ainda assim revoltado com o resultado, que é o resultado sonhado por muitos hoje. Mas por que não vemos? Porque não vamos. Por que não vemos? Porque não falamos. Por que não vemos? Porque não permitimos a nós mesmos aceitar a verdade de que quem conduz a vida do cristão é Jesus Cristo. Quem conduz a nossa vida é o nosso Senhor e Deus. Você está desfrutando de momentos de vitória? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Você está passando por situação difícil? Clame ao Senhor. Você está em terrível agonia e aflição? Não desista, não se desespere. Há um Deus que aguarda a sua oração, que aguarda o seu arrependimento sincero, o seu desejo sincero e pleno de estar com Ele. Há um Deus pronto e disposto a reparar a sua vida, a restaurar os propósitos que Ele estabeleceu, a fortalecer as tuas pernas para a caminhada, para a longa caminhada que se apresenta, a te conceder sabedoria e discernimento, para que na ocasião apropriada você tenha a palavra certa, mesmo que sejam poucas palavras. Serão as palavras que o Senhor Deus usará através da sua vida, da sua jornada, para levar salvação a muita gente. Essa é uma visão. O livro de Jonas, ele não conclui. Ele termina com Deus mostrando ao profeta como ele estava sendo inconsequente, como ele estava sendo leviano, como ele estava sendo egoísta e equivocado. Porque Deus faz crescer uma planta para protegê-lo do calor. A planta cresce rapidamente num dia. Aí no outro dia, quando ele acorda e o sol está a pino, Deus faz essa planta morrer, o calor, o vento atacam o Jonas, ele quer morrer de novo, ele pede a morte. Ele está num momento muito deprimido e inconsistente. Deus mostra, você está reclamando por uma planta que viveu por um dia, e eu não teria compaixão dessas milhares de vidas que estão aí? Até mesmo a mensagem da ira de Deus, da proximidade da ira de Deus, ela pode produzir os resultados que o Senhor Deus deseja. Porque ao pregar um evangelho incompleto, pode-se não ter o efeito desejado. Há salvação, mas haverá um derramar da ira de Deus. A salvação é para que não precisemos passar por isso. A salvação é para que, quando isso ocorrer,
se aqui estivermos, sejamos capazes de reconhecer que é o Senhor Deus que está agindo, é o Senhor Deus que está atuando, é o Senhor Deus que está chacoalhando a humanidade para que ela se desagarre, para que ela se solte do inimigo, do maligno, dos valores e dos comportamentos e da atitude que não são a vontade de Deus, que não são o propósito de Deus. Que Deus se compadeça das nossas almas, que fortaleça os nossos corações, que nos dê sabedoria para proclamarmos a palavra que Ele nos deu, sabendo que a nossa vida faz parte da mensagem. Deus te abençoe. Querendo Deus, estaremos aqui amanhã.